mais uma vez chegamos com essa pessoa aqui ilustre, Olha aí. conhecido como... Foi registrado como Ronilton William, mas mais conhecido como Apóstolo Ronilton. O homem é pastor, é coach, é escritor, compositor. Quem tem música é ele, né, Guina? Vocês pensam que Caneta Azul tem música? Você não conhece a peça. Tem muitas músicas, CDs gravados, tanto ele cantando como com o Ministério Vaso de Honra. Tem uma música que eu gosto muito, Amo de Paixão, que é Maravilhosa Graça. Sou apaixonado por essa canção. Canção que eu tive a oportunidade de participar na pré-produção, tocar ela no lançamento. Tem uma história de vida. Apóstolo Ronilton, obrigado por você ter aceitado vir aqui, bater um papo com a gente. E o apóstolo é um cara muito mente aberta, tem uma visão muito ampla de tudo que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo agora. E tenho certeza que vai agregar demais esse bate-papo com a gente. Se apresenta, fala um pouquinho para nós. Muito bem, prazer poder estar com você, com o seu público, gente querida. Eu sou o apóstolo Ronilton, pastor fundador da Igreja Betel, Comunidade Evangélica Internacional Betel, isso aí, de Eunápolis, Bahia. Eu acho que é isso aí. É isso aí, para o mundo. Esposo da Simone Silva Rodrigues, apóstola Simone, pai do Lucas Levi e da Radassa Maria. É isso aí. E o Lucas, tá voltando mesmo? Tá agora, tá voltando. Quantos anos lá nos Estados Unidos? 7 anos e um pouquinho. E a saudade? Ixi, tô louco que volte logo. Tô terminando um apartamento para ele. E tô com um monte de gente trabalhando lá, e você corre aqui, vai buscar uma coisa, outra, falta uma, outra, aquela doideira. Coração de pai, né? Na expectativa. 7 anos distante dos filhos, vivendo nos Estados Unidos, trabalhando, um menino muito joia. E que imagino como é que a apóstola não deve estar, esse coração dela, a expectativa do mais velho chegar. A ansiedade é grande. Vai ser bem recebido, graças a Deus. Apóstolo, fala para mim um pouquinho da sua carreira. O apóstolo tem uma situação engraçada, rapaz, que ele não queria ser pastor não, né? É verdade. Fugia. Eu sou nascido em igreja. Sim. Né? Meus pais evangélicos, presbiterianos, líderes da igreja. Eu costumo dizer que quase que minha mãe me pariu na igreja, no templo, literalmente. Sim. Bem, até fui esquecido uma vez no templo, dormi no banco, e acabou o culto e ficaram batendo papo na porta da igreja. Esqueceu, depois apagaram tudo e eu acordei. Aonde eu estou? Era doideira, batendo em banco, e eles desesperados me procurando. E aí até que alguém teve uma santa ideia de, quem sabe ficou na igreja. E aí me descobriram no templo. Bem, na minha adolescência, eu me afastei dos caminhos do Senhor e dei muito trabalho. É interessante que contar esse lance aqui, para descontrair. Alguns anos atrás, eu fui reclamar com a minha mãe que o meu menino estava aprontando muito de moto. Nossa. Né? E aí ela falou assim para mim, você esqueceu como é que você era? É sempre assim, geralmente sempre acontece assim. Né? Meu pai tinha um caminhão, se não me desse a chave do caminhão, eu fazia ligação direta e dava jeito e saía. Andava de moto, empinava a moto, batia a moto, era uma doideira, sabe? Aí depois a gente planta essas sementes todas, né? E depois, quando vem a colheita, e colheita geralmente é maior, né? Não é isso aí? Então, eu costumo dizer, apronte menos, viu? Obedeça seus pais. Você vai ter filhos. Segura a onda. Mas, vendo tudo isso que o apóstolo está compartilhando com a gente aqui, né? Sobre a vida dele, a juventude dele. E ver o retrato dele hoje, e é glorioso quando você vê que a pessoa tem um chamado específico, e não importa as situações que ela tome, os caminhos que ela trilha, mas quando ela decide se ajustar, Deus pega e como o senhor falou, apronta mais, né? Mas também quando Deus restaura 7 vezes mais, é muita graça, muito poder. E o apóstolo também estudou, não foi? Bem, quando eu fiquei até os 23 anos fora dos caminhos do Senhor, desde a adolescência, 16 anos aos 23. Sim.
Aí, a partir daí, eu comecei num processo de conserto, de volta para a presença de Deus. E nesse tempo eu conheci Simone. Interessante, deixa eu contar essa história aqui pra moçada. Aí são mil histórias, vocês vão ouvir bastante. Deixa eu contar essa história aqui. Quanto tempo é nosso bate-papo? Quanto você quiser rolar aí, vai embora. Vai embora. Então vamos lá. Bem, Simone cresceu junto com as meninas lá de casa. Sim. Só que eu nunca via Simone com algum interesse. Era uma adolescentezinha, uma criança e tal. Quando essa menina uma vez saiu de férias e foi para casa dos parentes, eu sou de Minas, né? Lá de Cuparaque, Minas Gerais. E aí ela foi para casa dos parentes e quando voltou ela picou o cabelo, chegou com aquele cabelo cortadinho, linda. Eu falei, meu Deus do céu, tá na minha barba aqui, eu nunca vi isso. Na minha frente, eu nunca tinha olhado. Gente, tão linda, toda durinha assim. Olha. 15 aninhos. Nossa. Eu falei assim, meu pai, eu vou casar com essa menina. Assim, falando sério, gente. Eu cheguei para ela e falei assim, eu quero namorar, noivar e casar com você. Uau. Ela começou a rir da minha cara. Ela cresceu correndo junto com as meninas, minhas irmãs, correndo de mim, correndo para bater e tal. Então ela conhecia a peça muito bem, sabe? E aí ela começou a rir de mim. Você está de gozação, acostumado a ficar aprontando com tudo quanto é menina e agora vem com essa conversa. Que hoje a gente fala letra, né? Sim. Essa conversa para cima de mim e tal. Eu falei, eu estou te falando muito sério, pense nisso. Aí o meu pai ficou sabendo do meu interesse, que ela contou para as meninas e tal. Sim. Meu pai pegou minha mãe e foram na casa de Lídia, que hoje é minha sogra. Sim, sim. Falei assim, Lídia, não deixa namorar. Os pais dele. Os pais dele. Não deixa namorar. Porque esse cabra, eles não... Eu estava há pouco tempo de volta para os caminhos do Senhor. Estava no mundão aprontando demais. Sim. E eu achei muito... Na época eu fiquei chateado. Mas hoje eu entendo plenamente e faço isso. Sim. Sabe? Meu pai era presbítero da igreja, minha mãe professora de escola dominical, os principais líderes da igreja. A igreja não tinha pastor, então eles é que faziam esse papel pastoral. Sim. Então eles estavam preocupados em proteger a moça. Lógico. Não é? E com medo de eu aprontar. E meu pai, assim, uma época, por exemplo, ele chegou para mim e falou assim, pede a disciplina. Você está dando trabalho demais, eu sou presbítero da igreja, está muito feio o que você está fazendo. É brincadeira. O cara era assim. Bem, aí... Falar, não deixa namorar. Sim. Porque ele vai aprontar com ela. Simone vira para mim e fala assim, 30 dias nós vamos orar, 30 dias para saber se é vontade de Deus. Eita, e tem uma campanha de oração dos jovens às 6 da manhã. Foi todos os dias. Eu nunca tinha ido em uma. Olha. No outro dia eu estava cheirosinho, antes das 6, na porta da igreja, esperando o zelador abrir a igreja. Eita glória! Fui os 30 dias. Terminados os 30 dias, aí eu fui à noite na casa dela, era o dia dela dar a resposta. E aí ela falou que aceitava, nesse tempo já tinha conversado com a mãe. Sim. É oração, né? Sim. Oração e Deus tinha um plano. Deus fez. E aí nós começamos o namoro com... Eu vou falar uma coisa para vocês. Você precisa da pessoa certa na sua vida. Eu falei há 2 podcasts atrás, aposto que a mulher, numa linguagem mais popular, sim, ela tem alguns poderes na vida de um homem. Sim. Dentre eles ou ela entra na vida do homem para somar e levantar, ou ela entra para desgraçar. Para desgraçar e acabar com a vida do homem. Isso aí. Então, o poder da escolha, não é isso? O poder de escolher a pessoa. Agora, interessante é que, bem, eu conheci a família. A mãe era viúva, sim, como é até hoje, Lídia. Lídia, minha sogra, ficou viúva com 25 anos. Nossa. Na hora de casar, a mulher ficou viúva. Ficou casada, me parece que 5 anos só. E é interessante é que ela nunca mais quis casar. Caramba. Nunca ninguém tinha assim, uma vírgula para falar a respeito da vida dela. Uma vida ilibada, uma mulher assim fantástica. Entendi. Então eu olhei, eu sabia de um princípio. Sim. Olhe para a família.
olhe para a raiz, olhe para o tronco. Qual é a origem? Que povo é esse? Sim. Então eu conhecia o caráter da mãe e conhecia o caráter da menina, que apesar de 15, estava com 15,5, mas não tinha aprontado. Sim. Menina santa, menina de oração, menina que acabava de ler um livro e corria buscar outro para ler. E aí nisso tudo foi pro seminário, estudou quanto tempo no seminário? Aí eu fiquei, começamos a namorar, e com menos de um ano de namoro, no fim do ano eu falei com ela assim, eu vou pro seminário ano que vem. Aí ela foi no outro mundo, porque ela orava a Deus que ela não queria casar com um rapaz que fosse político. Essa conversa vai chegar lá na frente ainda, calma. Com 18 anos, eu puxei, liderei um protesto da minha cidade pela não emancipação, porque não emancipava, era uma vila. Isso. Eu, hoje o cara que é meu cunhado e um outro amigo, nós três conduzimos todo um processo, meu Deus, visitando casa por casa, fazendo uma campanha para emancipação política. E só que antes do processo de emancipação, a gente entendia que não podia votar naqueles políticos. Sim. Que era, ao invés de votar em prefeito, era para colar uma tarja na cédula emancipação já. Olha. Cara, pense num negócio que foi um vulco tamanho da confusão. Meu Deus. Então ela orava para não casar com um cara ligado à política. Eu já tinha passado. No sangue. Tá no sangue. No Minha sangue. família toda. Orava para não casar com um caminhoneiro. Eu que dirigi o caminhão de meu pai. O pacote bem certinho. Orava para não casar com um pastor. Aí eu viro para ela e falo que vou pro seminário. E aí, como é que ficou a cabeça dela nesse tempo? Pirou. E aí eu fui indicado para o concílio para ser examinado, para saber se tinha chamado ou não. Eu fui seminário presbiteriano. Não é? E aí tem que ser uma outra entrevista, um dia para a gente falar sobre isso. Tá? Um outro bate-papo. Bem, e aí eu acabei sendo aprovado e fui para o seminário. Quando eu terminei o segundo ano, eu me programei para nós nos casarmos durante o curso. Sim. Então, quando eu fui iniciar o terceiro ano, em janeiro de 92, nós nos casamos. 20 anos. 30 anos. E ela estava com 18 anos. Caramba. Olha que loucura. Você levar uma menina para uma capital, você passando a maior guerra, porque estudante não tem dinheiro. Sabe? Que negócio duro. louco. Mas pense num tempo precioso de ver cuidado e fidelidade de Deus. Então, assim, eu costumo dizer que depois da Simone na minha vida fez assim. E o apóstolo falando da apóstola Simone, depois marcar um momento para ela vir aqui. Tem uma palavra incrível. Essa é a parte mais difícil. Ela vem. Um dia trazê-la. Ela vem. Não é a praia dela, não. Ela vem. Na hora que ela entender o poder que ela tem sobre essa geração e o poder que ela tem de pontuar. E quanto ela souber que o tanto de gente que admira e acompanha ela, porque tem muito disso, né, apóstolo? O senhor mesmo sabe. Eu li uma frase essa semana que fala bem assim: muitos vão te bater, te apedrejar. Posso tirar isso aqui? Pode. Deixa eu ver. Você está em casa. Pode botar aí no chão. Pronto. Muitos vão te bater, te criticar, te apedrejar e no final vão te copiar. Sim. Então, o apóstolo, ele é um cara, assim, que eu posso falar, ele é um cara muito firme nas suas tomadas de decisões, como ele sempre fala, ele não é muito de ficar chorando pelo leite derramado. E ao longo da sua caminhada, muitas pessoas não entenderam esse modo do senhor trabalhar, esse modo do senhor agir, e por muitas das vezes isso foi criticado, pelo fato de ser um pouco mais firme na tomada das suas decisões. Ele tem a veia profética, ele é um profeta, então você já imagina aí, eu nunca vi profeta na Bíblia alisando com ninguém. Então ele é na mesma pegada, só que aquela resenha a gente sempre faz. Quem caminha com ele ou ama ou odeia. Então a gente escolhe amar. Ele é um paizão, ele é desse jeito assim, mas o coração cabe o mundo. E estamos caminhando junto aí quase 20 anos já. Eu comecei a caminhar na Betel um molecótico, através de Rafael, através de Nilton. Então, assim, como é que lidar com essas situações de muitas vezes você querer o bem da pessoa e as pessoas não entenderem a sua colocação, ainda te apedrejar, te xingar? Bem, liderar e influenciar pessoas. Sim.
E é um processo difícil. Por exemplo, Moisés amado, um profeta de Deus, todo mundo viu o que Deus fazia através dele, a glória de si sobre o cara. Daqui a pouco a turma já queria apedrejá-lo. Por várias vezes se levantaram contra ele. Sim. Davi, um líder carismático, um cara espetacular. Uma graça para conduzir, para influenciar, um poder de comunicação, de persuasão, uma habilidade que a gente fica encantado quando você começa a estudar sobre a vida de Davi. Eu escrevi sobre Abraão e eu quero escrever, também escrevi sobre Enoque, Noé, e eu quero escrever sobre Davi, porque eu sou apaixonado pela vida de Davi. Até hoje é o grande rei de Israel, o rei Davi. Bem, o dia que ele volta lá, de uma guerra que eles não foram mandados de volta, que ele chega à cidade de Ziclag, toda a cidade havia sido queimada, os bens roubados e as mulheres e as crianças levadas como cativas. Os caras que ele pegou, tudo lascado, porque quando Davi começou a fugir de Saul, e sem Davi dever nada, diz a Bíblia que todo homem angustiado de alma, todo mundo que tinha alguma dor, alguma guerra, gente largada, perdida, quebrada, lascada, dilacerado, gente que tinha alguma queixa contra o rei, todo mundo foi atrás de Davi. Sim. E eles foram sendo moldados pelo caráter de Davi, por ver a intimidade de Davi com Deus, o agir de Deus, ao mesmo tempo que ele era forte, que um líder forte, presente, para cima, decidido. O dia que aconteceu esse lance lá, que os caras chegam, 600 homens junto com Davi, e que todo mundo teve perca total, que levaram os bens, levaram tudo, levaram as mulheres e as crianças, e os caras queriam apedrejar Davi. Então, liderar é viver essa tensão o tempo todo, de gente que te ama e daqui a pouco te odeia, infelizmente, não é? E eu tenho, sim, falando dos 5 ministérios, um ministério muito forte na minha vida é de profeta. Sim. Porém, é muito difícil. Exatamente por isso. Porque enquanto eu falo que agrada, é bacana. Mas o dia que eu falar alguma coisa que você não se agrada, que você não gosta, que machucou e tal, que eu não concordei contigo, e liderar é decidir o tempo todo, não é? Aí a pessoa pira o cabeção. Fica com raiva e a confusão está feita, não é? Quem tem no ministério pastoral, o principal ministério, falando de ministério, dom ministerial, é de pastor, todo mundo ama, é aquela doçura o tempo todo. Porém, quem tem ministério de pastor não confronta. Ele tá mais atento em manter todo mundo junto. Só que você vai vendo que as ovelhas vão ficando enfermas ao longo dos tempos. Não é? Com os problemas, porque ninguém cresce se não for confrontado. E quem tem um ministério pastoral, né, ministério de pastor, ele tem dificuldade em confrontar. Ele tem a tendência sempre de te abraçar. Não é? Então, esses são amados, mas vai ficando aquele monte de confusão, daqui a pouco o problema está feito também. Quem tem o dom ministerial de profeta, não é? Ele vai, muitas vezes, ele vai ligar, eu vou usar a expressão, ele vai ligar o motosserra, não é? E vai falar o que o outro não quer ouvir, vai confrontar, e vai ser duro e tal, mas limpa a área. Põe as coisas em ordem. E, por outro lado, eu herdei uma graça de meu pai. Meu pai é muito habilidoso. Eu herdei uma graça dele, que é a brincadeira, muito brincalhão, gozador, muito crítico e tal, vai contar histórias, piadas e tal. A minha mãe é mais... eu herdei o lado duro. Sabe? Mas, então, esse outro lado cômico, que quando a pessoa conhece de fato, aí vê que a gente que tem um coração grande, que ama, que quer o bem tal, dá porrada, mas também dá abraço, não é? Aí quem vai caminhando com a gente vai sabendo fazer essa diferença. Mas eu posso, eu tenho, devido à vivência, eu posso falar isso hoje. E a gente sempre caminha para frente, né? A gente sempre busca melhorar.
nessa caminhada toda, o senhor melhorou muito. Melhorou para melhor. Sim. Amadureceu mais nessas questões. No senhor, eu vejo que o senhor ainda trata situações quando tem que tratar, chamando o seu gabinete para confrontar. Só que eu percebi que o senhor achou um time melhor. Achou um time, a hora certa de conversar. Sim. Não é qualquer lugar que você já conversa, sabe? E isso gera na gente uma admiração que de repente não tinha. Sim. Entende? Fala assim, poxa, não, agora... Sente mais seguro, Sente né? mais seguro. Não, pode me confrontar, beleza. Tem um texto que eu tomei para minha vida. No ano 2000, eu ainda era pastor presbiteriano. Eu saí de férias e fui a Vitória, no Espírito Santo, e encontrei um pastor amigo meu, cabra que eu sempre admirei muito. Ele virou para mim e falou assim: Ronildo, tu tem algum texto que Deus te deu aí para a sua vida, para esse ano? Eu parei. Falei para ele assim: eu tenho meditado muito em João 12, 24, a semente de trigo caindo no chão, se não morrer, ela fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele virou para mim e falou assim: segura esse texto, essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Quanto mais você morrer, mais fruto você vai produzir. Glória a Deus. E eu nem imaginava o que eu ia passar no ano 2000, todo um processo de recomeçar, Sim. de deixar aquele ministério. E assim, esse negócio é muito complexo, essa questão de relacionamento, que ao mesmo tempo que as pessoas te amam, para elas passarem a te odiar também, é no instante. Então foi um processo muito difícil, e mesmo saindo debaixo de bênçãos, as autoridades impondo as mãos da minha cabeça, me abençoando, mas depois que você sai, o tititi começa. Então, a partir dali eu entrei num processo de morte. Uhum. E eu venho morrendo a cada dia no sentido positivo, no sentido de anular, de ir para a cruz de Cristo. Sim. Sabe? E eu costumo... Tem pessoas que falam que não me conhecem. Tem gente que não gosta de mim, que nem me conhece, nunca me viu. E tem muita gente que gosta por me ouvir. Sim. Nunca viu minha cara, mas gosta do que eu faço. Então, assim, quem não conhece a gente pode fazer um juízo de valor diferente. Sim. Do que é a realidade. Sim. Quando a pessoa passa a conhecer, aí ele vai ver que não é quem ele pensava que fosse. Sim. Não é? Uma outra curiosidade é a seguinte: o senhor se formou em coach? Até que ponto essa situação do coach lhe influenciou a melhorar, a caminhar uma légua diferente? Ok. Eu fui em busca do coach primeiro por mim mesmo. Uhum. Eu fiz vários cursos com um dos caras que é um dos maiores feras do Brasil, que é o Dr. Paulo Vieira. Incrível. Da FEBRACIS, Federação Brasileira incrível. de Coaching Integral Sistêmico. Peguei Simone e fomos para São Paulo e fizemos vários cursos. Gastei um dinheirão. Uhum. Cursos e mais cursos. Então, primeiro eu fui buscar por mim. Eu entendi que eu precisava melhorar. Eu entendi que eu precisava me encontrar. Que eu precisava me compreender melhor. Sim. Sabe? E isso me ajudou muito, 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 muito a relacionar com as pessoas, a entender as pessoas. E agora eu vou entrar um pouquinho no assunto um pouco mais polêmico, mas eu sei que você não foge da raia. Anda. Mas o senhor entendeu a chave. O senhor pegou ali o esquema do Paulo Vieira para o senhor se encontrar. E eu quis dizer que hoje nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão se transformando em coach pensando que são pastores. Então, levando essa situação, não como o senhor trouxe, para o senhor se encontrar, o senhor melhorar como pessoa, sim, e dentro do seu chamado pastoral... e aplicar as técnicas, os princípios aprendidos e tal, é diferente hoje. Hoje tem uma galera estudando para virar coach, para ter um título de pastor, que hoje não importa, parece que não se importa mais. Se você tem chamado pastoral, você não tem. Parece que hoje virou uma faculdade. Você vai ali, você estuda ali coach... domina a linguística, domina a eloquência, monta umas palavras editadas dentro de um contexto da Bíblia, traz para um lado emocional, que o coach pode ter esse poder de trazer para o lado emocional, sim, e aí abre uma igreja. E aí? Bem, eu tenho dito que poucos dias agora parei, estava refletindo e dizendo o seguinte:
Ministério pastoral é para quem tem chamado. Sim. Se não tiver chamado, não consegue ficar em pé. Você pode ter a técnica que você tiver, fazer o curso que você tiver. Você pode ficar muito fera na comunicação. Mas graça, unção, é só no altar de Deus, é só na presença de Deus, sabe? As palavras bem colocadas, toda uma programação neurolinguística e tal, vai tocar a alma da pessoa. Vai emocionar. Sabe? Pode ajudar muito, mas só o Espírito de Deus toca o coração, toca o Espírito, tem o poder de transformar. Então eu digo que o ministério, se você não tiver um chamado pastoral, vai ser muito amargo. Sabe? Vai ser dolorido, né? Muita dor, porque você enfrenta muitas guerras. É para quem tem chamado. Se não tiver, não consegue. O lombo não aguenta. Por mais que você tenha feito aquele tanto de curso, mas os cursos não vão te dar a experiência que um pastor passa na prática. Não é isso? Eu tenho 28 anos de ministério, como pastor, consagrado, ungido pastor, mas eu tenho mais 4 anos do tempo do seminário em que eu trabalhei fundando igrejas. Tá vendo aí? Então, voltando a uma fala que você, lá do início, você dizia assim, você não queria ser pastor. Quando eu fui para o seminário, eu queria aprender teologia para escrever música, porque eu queria ser cantor. É brincadeira? E assim que eu cheguei em Belo Horizonte, eu morei 4 anos, né? 4 anos de seminário interno e tal, eu procurei uma banda. Sim. E eu fui cantar numa banda, compor uma equipe. Sim. O meu pastor, que era responsável por mim, que é chamado de tutor, me mandou uma carta, naquela época era na carta. Né? Minha cidadezinha tinha uma única linha telefônica, uma cidadezinha inteira, todo mundo na fila esperando. Tal. Então ele mandava muita carta. Ele mandou uma carta e falou para mim assim, você vai largar essa banda e vai arrumar uma igreja, porque você está aí para ser pastor. O presbitério está pagando, o concílio está pagando o curso para você ser pastor, não é para você ser cantor, não. Sabe? Aí tal. E falou para mim assim, nem que seja de graça, dá seus pulos. Aí eu pirei, né? E aí eu fui e procurei uma igreja. E me ofereci mesmo. Eu quero ajudar aqui, não preciso pagar nada. Aí eu comecei indo e daqui a pouco eles começaram a me dar a passagem só. Fiquei vários meses só recebendo a passagem de ônibus para ir para lá. E o negócio foi dando certo. A primeira experiência que eu tive, por exemplo, de expulsão de demônio, foi um negócio assim muito louco, eu nunca tinha tido. Eu vejo assim, a acessibilidade que se tem hoje não tinha antigamente. E tanto, se posso exemplificar aqui, tanto para o lado de banda, quanto pro lado pastoral igreja, eu vou dar esse exemplo. Antigamente, para você montar uma banda, era um sofrimento. Era, sabe, não se falava em empresário, se falava em juntar dinheiro para comprar instrumento, comprar a caixa. Hoje, se você tá com um projeto legal com os amigos e um empresário te acha, ele te dá a carreta pronta, com ônibus plotado, com todos os instrumentos, com palco, com DVD, com CD, com tudo, e fala, toca para frente. E hoje, voltando de novo para essa questão do coach, eu vejo muito isso. O poder aquisitivo, o poder financeiro, até porque também quem estuda, quem faz esses cursos de coach, não são cursos baratos, como você já falou. É uma despesa, é um investimento alto na vida. Termina-se o curso e aí eu tenho dinheiro na mão, então eu vou lá, alugo um galpão, deixo a igreja toda pretinha, a igreja do fundo preto, monto banda, contrato músico, que hoje é contrato todo mundo, climatizo para ter um ambiente legal, e aí eu rebanho uma galera. E aí vem aquela preocupação. Essa galera é aqueles que ficam migrando de igreja em igreja. Né? Mas assim, há uma preocupação, porque por mais que ficam migrando de igreja para igreja, é um povo que parece que não conheceu a Cristo ainda, não entendeu sobre o Evangelho de Jesus, e gera em nós uma preocupação de não querer que esse povo pareça no inferno. Isso. Porque se Cristo volta, para onde vai? Isso. Né? Então, assim,
vendo essa caminhada que o senhor falou aí, que o senhor passou lá atrás, se oferecer para ser um pastor auxiliar ali, te deu toda a bagagem hoje para o senhor estar aí hoje com esse ministério tão grande. Interessante e Deus soprando. Quando nós, nesses 4 anos de seminário, como eu disse, era acordar todo dia às 5 horas, 5h20, para pegar 2 ônibus para ir para o seminário. Olha que loucura. Quando voltava, eu chegava em casa 2 da tarde, aí que eu ia almoçar. Uhum. Sabe, maior roxo. E não tinha, literalmente, não tinha nada. Quando nós nos casamos, por exemplo, eu e Simone, a gente não tinha uma mesa. Eu peguei um tampo daquele de mercado, sabe esses mercadinhos? Sim. Virei ele ao contrário, porque ele não tem uma tábua assim. Sim, eu virei ele ao contrário e pus desse jeito assim. Sim. Meti uma régua daqui lá, peguei 4 pedaços de eucalipto e fiz a mesa. Sim. Sabe? Um amigo me deu uma geladeira, minha mãe me deu um guarda-roupa daquele aglomerado que quando vai chover ele já te fala, porque ele começa a inchar. Né? Fui num brechó e comprei um fogão amassado que só funcionava 3 bocas. Meu Deus. Comprei a cama e um colchão bom, aí precisava, né? Lógico, tem que ter, né? Casou, amigo, já foi. E assim que nós tocamos, né? Nossa primeira televisão, lembra daquela televisãozinha do Paraguai? Pequenininha. Desse tamanhozinho, preto e branco? Sim. Era a nossa televisão que nós compramos depois de 1 ano de casado. Quando nós fomos para o ministério, assumimos uma igreja. Eu pastoreava 2 igrejas em cidades diferentes. Sim. E eu, louco, eu falei assim, aluga uma casa para mim nessa cidade. E eu morava 1 semana numa cidade, outra semana em outra, de ônibus, para lá e para cá, com aquele monte de mala, de banheira de menina, aquele monte de coisa. Sim. Carregando aquilo tudo e eu passava 1 semana numa cidade. Uma semana na outra. Uma semana na outra, na maior dificuldade. E nunca pensou em desistir? Que nada. Retroceder? Que nada. Sabe, essas igrejas cresceram o que elas não tinham crescido em mais de 30 anos de existência. Olha só. Em todas elas nós ampliamos o templo, construímos salas, cozinha, banheiros em 2 anos. Ao mesmo tempo fazendo as 2 cidades. Para mim, no maior pique. Quando nós viemos, eu me lembro, o veículo que eu tinha, o meio de transporte era uma bicicleta, aquela bicicleta de quadro baixo. Sim. Me lembro um dia que terminou o culto, aí falei com o Simone assim, vamos lá na praça tomar um sorvete. Sim. E aí, eu, Simone, tinha aquela cadeirinha, colocar na frente ali pro Lucas, a hora que eu subi num quebra-mola que eu desci, a bicicleta desceu junto, assim, a roda em pé. Caiu todo mundo. Caímos todo mundo, o capeta tinha posto um cara sentado ali. O cara ria, que a vontade de mim era pegar a bicicleta e jogar no infeliz. Sim. Até hoje eu lembro desse lance todo. Sabe? Aí acabou o sorvete. Sim. E saímos para casa arrastando a bicicleta, carregando. Quando nós viemos para aqui, eu fui morar nos fundos da igreja. Na maior guerra, maior dificuldade. Então quem hoje vê a gente... tem um carro bom, né? Não sei. Eu falei, pois é, mas você sabe o que eu passei no início? Você sabe o sofrimento que foi? Sim. Sabe? Quantos anos nós ficamos sem ter condição de ter um carro, de financiar um carro usado sequer? Fiquei 5 anos depois do ministério, ainda não tinha um veículo. E teve uma situação também que o senhor tinha um veículo, parece que vendeu, não foi? Para ajudar na igreja? Na obra da igreja? Quando nós saímos e fomos fundar a Betel, eu fiquei num engano muito grande. Sim. Porque eu achei assim, que em poucos meses a igreja estava bombando, ia estar cheia de gente. Sim. Ia ter recurso para tudo. E foi o contrário. À medida que, primeiro, nós saímos, não tinha uma cadeira, não tinha um microfone, não tinha nada. Uhum. Pegamos violão emprestado, caixa de som velho emprestado, cadeira, aquela cadeira de braço, aquela de escola, que tem um bracinho assim. Sim. Pegamos emprestado aquilo na escola. Sabe? E a hora que o povo viu a dificuldade, um bocado foi dando linha. Sim. Então, e com 2 anos, nós resolvemos comprar um terreno, que é onde é a sede da igreja Betel de Leonápolis. Ali era uma ponta de bairro, né? Ponta do Piqui, onde era uma serraria antiga, não tinha valor econômico, né? Sim. Não tinha aquela região ali. E nós compramos ali, tinha que dar uma entrada, e aí eu peguei, na época, o meu carro, que eu pagava um consórcio, fui contemplado e fiquei 1 ano sem pegar o carro. Sim. Foi valorizando e tal. Depois eu peguei, na época, aquele Gol Geração 3, quando surgiu, no ano 2000. Sim.
Eu peguei aquele carro, né, zerinho, fui lá em Vitória buscar Sim. e tal. E era o meu sonho, o único bem que eu tinha. Sim. Não é? E faltavam algumas prestações para quitar, não é? E aí, logo depois que nós fundamos o ministério, veio muito claro ao meu coração para dar o carro. Eu peguei, vendi, Sim. quitei, passei para um Uno, e aí quando eu comprei esse Uno que veio ao meu coração para doar. E aí eu vendi por 8.000 e entreguei no caixa da igreja. Era tudo que eu tinha. Sim. Fiquei a pé. Nos sobrou na época uma bis, que a Simone tinha. Essa bis que era uma herança de um dinheiro que ela tinha recebido de uma terra que a mãe dela tinha vendido. Ela Entendi. comprou a motinha, uma bis. E aí, um dia eu estava andando, só não sobrou a bis, andava nessa bis dela. Um dia eu estava andando nessa motinha e estava chovendo. E aí eu fui lamentar com Deus, fui murmurar. Falei, Senhor, quando eu saí, onde eu saí, o Senhor me fez tantas promessas. Eu ando na tua presença, eu te sirvo e hoje eu estou passando nessa situação. Não tenho um carro mais, agora estou aqui na chuva. Na hora, assim, instantaneamente veio o meu coração assim, Ronildo, eu tenho outros servos meus nessa cidade que me amam como você me ama e não tem uma motinha dessa para andar. Foi igual quando você chuta a bunda do cachorro, eu canhém, sabe? Parei a lágrima na hora, assim, comecei a louvar a Deus. Na outra semana, Simone vira para mim e falou assim, Deus falou meu coração para doar essa moto para o pastor fulano de tal. Tá vendo? Porque ele mora mais longe que a gente. Tá vendo? Eu falei, pode dar. Aí nós ficamos a pé. Aí nessa época eu fui morar no lá no Moisés Reis. Para pagar meio salário na Rua das Marias. Caramba. E olha que eu tinha saído antes, a igreja anterior pagava um aluguel para mim de 2 salários, uma casa muito boa. E depois você vai para uma ponta, uma casa muito ruim, muito difícil e tal. Então, foi morte. E aí eu vi nesse tempo todo o versículo, a semente de trigo, se não morrer, fica só, se morrer, produz muito fruto. É interessante que, na grande maioria das vezes, o trabalhar de Deus... Já foram 40 minutos, hein? Olha, tá pouco ainda. Trabalhar de Deus, a gente vai pra Bíblia, sempre acontece assim, né? Eu não vejo nem se aprovando o coração, mas de fato quebrando, parece que quebrando o vaso para se moldar de novo, para poder subir. Eu aprendi isso com um pastor, para você subir uma prateleira de cima. Então, tem sempre situações que tem que retroceder para poder avançar, né? E assim foi com o senhor. E a gente olha o Ministério da Betel hoje. Você olhar o tamanho daquele templo, nós temos hoje lá aquela cozinha industrial fantástica, que serve para tanta coisa. Estrutura ali para construir 2 andares ali por cima, aqueles os banheiros enormes, o estacionamento, a rádio que o senhor conseguiu trazer também. Então, assim... O sítio. Conquista maravilhosa. Então, você olha para... Quando o senhor começou sua transição, fundou a Betel, e olha para hoje, o que lhe vem no seu coração? Bem, primeiro eu tenho um sentimento de gratidão pela fidelidade de Deus. Sim. Mas como Deus me fez com uma personalidade que não se contenta no sentido de achar que já está bom, Sim. Deus me construiu assim. É um desejo ardente no coração sempre de crescer. Sim. Então, assim, eu tenho muitos sonhos que ainda não se cumpriram e que eu não abro mão deles. Sim. Sabe? Um pastor amigo meu, no meu tempo de seminário, falava assim, ai da aranha que não tece e do homem que não sonha. Verdade. Então, eu continuo sonhando. Eu fico, às vezes, nessa caminhada, que às vezes alguns ficam pelo meio do caminho, desistem e tal, vão para outra igreja, não sei o quê. Eu fico, poxa, que pena. Porque, às vezes, eu vejo são pessoas assim, poxa, que ia somar tanto, ia poder nos ajudar a conquistar muito mais do que a gente já conquistou até aqui. Sim. E, por outro lado, eu paro, olho e, seco as lágrimas e olho para aqueles que estão ali, que Deus nos deu, e com esses é que nós vamos conquistar muito mais. E você sonhar pouco e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né?
Então sempre é preferível sonhar. Sonhar alto, cara. Sonha mesmo, você pode. Tudo parte a partir do sonho. Tudo começa a acontecer a partir do sonho. Você decidiu que quer realizar aquilo, trabalhe para que aquilo aconteça. Isso mesmo. Tem uma música que eu escrevi e que diz assim: enquanto o sonho não se cumpre, muito sofre o sonhador. É isso aí. Ele bate em muitas portas e ele não vê favor. Se eu tô agora no assunto de música aí, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vou te apertar um pouco. Vai. É para apertar mesmo. Dentro dessas inúmeras canções que Deus já te deu em tantas situações diferentes, tem uma que é diferente pro senhor? Falando só uma. É porque a música depende da ocasião, da história. Isso, eu sei que foram momentos diferentes, mas tem uma que você fala assim, não, essa daqui... eu não tenho, assim, e são muitas canções. Meu Deus, eu tenho muitas músicas. Sim. Muita música. Eu não tenho, assim, eu não posso dizer assim, não, essa aqui é que eu mais gosto de todas, não. Mas, assim, para cada ocasião, no momento da minha vida, da minha história, aí tem uma canção que Deus me deu que é muito forte para mim. Estou perguntando isso porque, para quem é ouvinte, quando fala em Maravilhosa Graça, conhece, ama, gosta de ouvir, entende? Por isso que eu fiz a pergunta. E qual foi o momento que o senhor escreveu Maravilhosa Graça? Maravilhosa Graça, eu escrevi assim num momento assim de ver mesmo muito da graça de Deus. Sim. Sabe, de renovo. É parecido com a música Não Acabou. Não Acabou, por exemplo, é uma música que eu escrevi num momento que eu estava muito mal, sofrendo muito para baixo. O negócio não estava bom. Sim. Não é? Quando eu cheguei a pensar que tudo acabou para mim, parecia que Deus de mim se esqueceu. Então, essas duas músicas foram escritas mais ou menos na mesma época. Sim. Logo depois eu escrevo Graça, porque aí, sabe, eu vejo a graça de Deus. E veio com graça. Agora canta o refrãozinho só para o ouvinte entender por que eu tô falando de Maravilhosa Graça. Graça. Oh, graça, maravilhosa graça, favor de Deus, inexplicável amor do meu Senhor. Eu não mereço, mas mesmo assim me ama. Meu amigo, quando ele canta essa música, a igreja vem junto e é aquele negócio muito bonito de ver. Glória a Deus. Apóstolo, a gente falou sobre tantos assuntos já aqui, e um dos assuntos que eu queria abordar com o senhor também, que eu acho fantástico, o seu posicionamento não só como homem do Senhor, mas como homem mesmo, como cidadão, que aquele negócio, né, que não deve, não tem rabo preso com ninguém, não tem por que temer as verdades. Não, a verdade é a palavra, a verdade de Jesus, caminha com o Senhor e pronto, acabou. Dentro disso, o senhor desde mais novo, como o senhor mesmo já falou, o senhor sempre teve via política, a família, né, gosta de política, e nós estamos vivendo uma situação tão complicada nos últimos aí, tranquilamente, nos últimos 20, 30 anos, nunca teve uma situação tão decisiva para a nação como essa eleição de segundo turno. A gente pega aqui essa semana, eu fiquei assim, foi ontem, não foi que teve aquele pessoal que invadiu a igreja lá, militância? Cara, o STF manipulando a galera, o que fala, o que não fala, derrubando canais de YouTube com e a Jovem milhões. Pan, uma emissora de 80 anos. Meu Deus, e assim, a gente não tem medo disso, porque nós estamos com Cristo. Né? Nossa esperança está no Senhor. Nossa expectativa nunca está em homens, está em Deus, obviamente. Mas o posicionamento, ele tem que acontecer. E estamos aí praticamente aí há menos de 10 dias, né? Praticamente das eleições de segundo turno. E eu sei que o senhor tem uma palavra muito poderosa e esclarecedora para nós. Não só no âmbito, nós não estamos falando agora aqui de placa de igreja, nem estamos falando aqui de religião. Nós estamos falando de posicionamento do que é certo e do que é errado. Sim. Então explana a sua visão aí pra gente. Bem, você quer que fale desse momento político? Isso, okay. Que está sendo tão decisivo para a nação. Ok.
Primeiro é que eu entendo que não tem, em lugar nenhum tem espaço para o isentão. Sim. Aquele que fica em cima do muro, que não se posiciona. A vida não é assim. A vida é feita de escolhas. Sim. Até quando você acha que você não quero escolher ninguém, não, você toma uma decisão, você escolheu. Tenho visto pastores perderem ovelhas por assumir uma posição pública com o Bolsonaro. Tenho visto pastor perder ovelha por assumir uma posição pública com Lula. E tenho visto pastor perder ovelha também por ser isentão. Sim. Por não se posicionar. Sim. Então, o homem precisa se posicionar. E o que eu tenho visto é que toda a igreja brasileira, homens e mulheres, gente que vem gerando essa nação há tempos, gente que vem trabalhando, fazendo todo um processo de cura, de restauração, desde o útero da nação, em Porto Seguro. Sim. Homens e mulheres como Valnice, que há 30 anos levanta guerreiros Sim. neste país, e depois ela vai tomar uma decisão firme, uma posição firme em relação a um candidato que nesse Sim. contexto é o Bolsonaro. Sim. Você vê que os grandes líderes de pequenas e de grandes igrejas, a maioria dos líderes brasileiros, todos firmes tomando uma posição, sabe? E isso me conforta, isso me alegra em saber que a gente está fazendo a coisa certa. Sim. Sabe? Sim. Então, por exemplo, eu até gravei um vídeo e comecei a mandar, e o tempo venceu, eu tive que correr aqui para o nosso encontro. Vou mandar para o povo e vou publicar nas minhas mídias, nas minhas redes sociais, onde eu falo daquela carta da mentira que o Lula escreveu. Sim. Que coisa feia. Sabe? Horrenda. Meu Deus do céu. Como é que o cara fala o tempo todo a favor do aborto? As falas dele, no meu vídeo eu até coloquei isso. O tempo todo o grupo dele da esquerda, trabalhando a ideologia de gênero, a erotização das nossas crianças, sabe? Sim. Tudo isso acontecendo o tempo todo, o cara falando que família é esse modelo, é falido, esse modelo que nós temos, né? Que modelo é esse? É um modelo judaico-cristão, Sim. não é? E depois o cara, a questão da liberação de das drogas, não é? Do pequeno furto. Pequenos furtos. Você vê acho que é o Petros, o cara amigo de Lula, lá na ONU, o cara teve coragem de subir numa tribuna da ONU para pedir liberação da cocaína. É brincadeira. E esse povo é tudo o mesmo grupo, eles são todos do Foro de São Paulo. Sim. Sabe? O cara condenado em várias instâncias, que depois um ministro amigo dele, que foi colocado por ele lá, Sim. como ministro, vai lá e diz assim, não, peraí, o cara foi julgado em Curitiba, recorreram para como é que chama? Para o Rio Grande do Sul, não é? E lá ele levou pau. 3 juízes julgaram e falaram que o que o Moro fez estava tudo certo. Sim. Aí vai para Brasília, lá para o próprio STF, ele leva pau de novo. O cara foi condenado em 4 instâncias diferentes. Milhares de reais foram devolvidos. Sim. Os delatores, os caras que entregaram o esquema, devolveram muita quantidade de dinheiro. E depois o cara depois é solto para concorrer. E o que a gente precisa entender, gente, o cara mente com prazer. Tem até uma música de Zezé de Camargo, Mentes Tão Bem. Mentes Tão Bem. O cara, eles pegaram essa música dele e puseram, e aí eu vi o vídeo, né, o Lula falando e no fundo, Mentes Tão Bem. Sabe? Sabe por quê? Porque ele entendeu que uma mentira muitas vezes falada vira uma verdade. Sim. E um outro princípio que essa gente aprendeu é que chame o outro daquilo que você é. Por isso que eles ficam chamando o tempo todo, os 4 anos, a grande mídia chamando Bolsonaro de genocida, de fascista, não é? E isso cola. Chega um momento que cola e as pessoas... é genocida. Mas por que é genocida? Não sei. Porque não causa a pandemia, mas sim, morreram milhares pelo mundo afora. Não é isso? Sim. Então, mas é a vacina, bem, a primeira vacina foi aplicada em dezembro
parece que foi nos Estados Unidos, não sei exatamente aonde agora, não me lembro mais. A nossa foi aplicada em janeiro, não é? Sim. Então, o cabra vai mentindo, e depois, não, eu não falei isso, não, eu penso diferente, eu não defendo assim, não. É triste, é lamentável você ter uma nação, alguém, e o país está dividido. Sim. O país está rachado. E o que mais assim me deixou preocupado, e tem me deixado preocupado, e motivo de trazer o seu também é para a gente tentar mostrar para o povo que o poder está no voto. Você tem como fazer a diferença votando. E nós tivemos muitas abstenções, mais de 20 milhões. O povo não quis ir votar. É o isentão. Pois é. Quer dizer, o cara não vai votar, Júnior e amigos, ele não vai votar, mas ele está favorecendo o outro. Sim. Não é? Sim. Não, eu não vou votar no Lula porque é um ladrão, mas não vou votar nesse aqui que eu não gosto porque ele é grosso, o jeito que ele fala. Eu falei, peraí, porque o cara é grosso? Sim. Não, eu não vou votar sim, mas e aí? Você está favorecendo o outro. Com certeza. Não é? Então, as pessoas precisam votar sim. Não pode brincar com isso. Eu tenho dito, e você já me ouviu pregando, e está nos meus vídeos, no meu canal de YouTube, várias ministrações onde eu falo da Agenda 2030. Sim. Não é? Então, assim, há todo um plano, os chamados dominadores do mundo, não é? Essa gente tem todo um plano de manipulação, um plano para a criação da nova ordem mundial. E para criar uma nova ordem, você precisa quebrar a ordem atual. Sim. É por isso toda essa crise, aquela guerra na Ucrânia com a Rússia, é uma guerra para não acabar, que é para lascar com tudo, sim, é para quebrar mesmo as nações, não é? Então tem todo um plano que é essa Agenda 2030, isso é, para a organização do governo mundial único, que a Bíblia chama de quê? Governo do anticristo. Sim. Então você vê que a esquerda está unida no mundo em torno disso aí. É teoria da conspiração? Não, irmão, são fatos. Sim. São fatos, sabe? E tudo isso aponta para quê? Para a volta de Jesus. Sim. Aí o isentão fala assim, bem, o que tiver que acontecer vai acontecer mesmo, eu não quero nem saber, vou ficar aqui na minha. Não, meu irmão. Quando o povo de Israel foi mandado por Deus, Deus permitiu que eles fossem disciplinados e levados para a Babilônia, eles estavam fora da terra deles. Sim. Eles não estavam em Jerusalém. Uhum. O céu é nossa Jerusalém. Sim. Eles eram peregrinos naquela terra como nós somos aqui, mas Deus vira em Jeremias 29, através de Jeremias, diz assim, comprem terra, orem pela paz da cidade, na sua paz tereis paz, negociem, construam casas, deem filhos em casamento, isso é, procura melhorar o ambiente onde vocês estão, esqueça desse negócio que eu vou ficar de braço cruzado, porque amanhã Deus está nos levando de volta. Não, tenho tempo, agora, enquanto eu estou aqui, eu vou estender o reino de Deus nessa terra, eu preciso melhorar esse lugar, esse ambiente onde eu estou. E dentro dessa questão política, nós estamos conversando aqui, na sua opinião, o senhor acha que o poder da decisão, o divisor de águas do segundo turno está no Nordeste de novo? Não. Ou você acha que mudou? Não. É importante entender o seguinte. O Lula ganhou em Minas. Sim. No primeiro turno. Ele perde em Minas com mais de 3 milhões. O Zema lá apoia Bolsonaro. O Zema fez uma reunião um dia desde os 700, parece que são 756 municípios, se eu não estou enganado. Ele fez uma reunião com em torno de 600 prefeitos. É gente, viu? 600 então, prefeitos. Em Minas, Bolsonaro já virou. São Paulo, ele aumentou a liderança em São Paulo. Essa é a grande diferença, esses dois estados, além de consolidar os outros onde ele estava forte. Isso, para quê? Para contrapor ao Nordeste. Sim. Para contrapor ao Nordeste. Não é? Então, por exemplo, tem um apelo para as pessoas irem trabalhar de fiscal, porque houveram muitas situações no Brasil inteiro que quando foi chegando 5 horas, cadê? Não tem fiscal. Aí os caras pegavam a folha lá, sim, e votavam no lugar daquele que não foi. É brincadeira? Muita doideira. O tráfico, por exemplo. No Brasil afora está fechado com cara, não adianta dizer o contrário. Eu vi um debate, num debate, o último que rolou, né?
Foi da Bandeirantes? Foi? Foi. E aí Lula falava bem assim que Bolsonaro não subia na favela, nenhuma favela do Rio de Janeiro, ele subia que não tinha bandido não, tinha trabalhador, gente de bem, né? Só que aí a maioria do povo que tá lá é de bem mesmo. Exatamente, só que o seguinte, ninguém sobe um morro sem autorização do tráfico. Tem que ter acordo. Tem que ter acordo. E todo mundo sabe que... Existe até áudio, né, dos caras, né, dizem que tinha relacionamento, conversa cabulosa com o partido. E todo mundo sabe, o boné que o Lula usou foi o boné da negociada dele, foi com o CPX. Entendeu? Assim, me ajuda que eu te ajudo. Porque ali é assim, o CPX ele simboliza o complexo, que é o complexo alemão, mas também tem um outro significado de cupincha. Exatamente. Você vê que até as armas pesadas está lá as siglas CPX. Sim. Então, por exemplo, o Tarcísio teve em São Paulo, num determinada área, num determinado lugar, e daqui a pouco os caras começaram a passar de moto, ver o que está acontecendo. Sim. Daqui a pouco começou, deram umas rajadas de tiro e tal, daqui a pouco vieram mais e daqui a pouco começou os policiais evitando, até morrer um bandido. Os caras não foram lá para matar o Tarcísio, Sim. não é? Mas eles foram para dizer, vocês não são bem-vindos aqui, não. Nós estamos não aqui. Isso aconteceu em várias cidades do Brasil, para não dizer em todas, inclusive aqui. A ordem era para votar na chapa completa. Sim. Do time do Lula. Sim. Os caras podem ficar muito putos comigo, as pessoas, mas é a verdade. Sim. Eu tive com uma pessoa séria, Sim. que mora no bairro periférico de nossa cidade, e falou assim, e mora lá, e é respeitado, e é um pastor, virou para mim e falou assim, quando deu 3 horas, o cara falou assim, vê a ordem que a pessoa ir embora. Já está demais. Brincadeira? Não é? Então isso aconteceu para tudo quanto é lado. É fácil de saber. Quando saiu o resultado do primeiro turno, olha a festa que fizeram nos presídios. Quem não lembra daqueles áudios vazados logo no início do mandato de Bolsonaro, não foi? De chefe de facção mandando que com o antigo governo tinha diálogo, mas com esses daí não tem. Diálogo cabuloso, essa é a expressão. Separou tudo, que assim, Bolsonaro não precisou matar ninguém, não precisou espancar ninguém fez nada, simplesmente só fez nas cadeiras. Não, você tá aqui, você vai para um presidente federal, foi tirando. Vocês vão ficar longe de fulano, botando, pronto, cortou a ligação. Então assim, algo simples que resolveu muita coisa. Você resolveu como? Muitas empresas que poderiam acontecer aqui fora, como assaltos a bancos, como chacinas, foram evitadas por causa disso. Porque a gente sabe que a ordem vem dos presídios, vem de lá para cá. Então assim, nosso país tem jeito, nosso país tem como as coisas acontecerem. Mas só depende de nós. Eleitor, e você, como você usar a expressão do senhor, e você que é isentão, não se isente não, cara. Vá votar, porque passa muito pela sua decisão. Não se esqueça que você não votando, e quem for votar vai tomar decisão por você. E de repente a pessoa que for eleita não vai com o que você acredita, acabou. Você tem a oportunidade de votar. Não é isso? E eu vejo também que tem uma galera, apóstolo, nova, muito indecisa. Essa galera de 16, 17 anos que tiraram o título por oba-oba, nunca se falou. Você vê, essa classe, essa faixa etária de 13, 14, 15 até 18 anos, não conversava sobre política há um tempo atrás. Hoje virou hobby. Eu tiro por minha esposa. Minha esposa não gostava de falar sobre política. Todo dia ela acompanha sobre, e tá antenada a tudo. Só que... Então, quando você tem gente que está antenada é uma coisa. O problema é essa meninada nova que está ouvindo o tempo todo ele não. Esse é genocida, esse é fascista. Ontem, por exemplo, tem vídeos aí que foram gravados ontem da Escola Federal do ISPA, aqui na cidade de Eunápolis, onde os caras estão lá fazendo uma feira e os bonés do Lula estão lá no meio na feira. Quer dizer, eles estão usando o espaço, que é uma escola federal, não é? A oportunidade que é a feira, para poder fazer militância. Então, isso está acontecendo muito e a gente precisa parar para pensar, quem é que você quer? Você quer um descondenado? Você quer um cara que roubou, que desviou milhares e milhares e milhões
bilhões. Sim. Sabe? Ou você não, eu não quero o outro não, porque o outro é grossão. Ah, peraí. Sabe? E eu me preocupo muito hoje, por mais que as mídias brasileiras falam que nosso país não está indo bem, nós estamos indo bem sim. O público de fora, as empresas, os governos enxergam o nosso país diferente e a gente nós temos hoje inflação menor do que a Alemanha e os Estados Unidos. Pois é. E se de repente essa esquerda volta, aposto, tudo que a gente remou nesses 4 anos... O que eu digo assim, vai tudo desabar no mesmo instante e virar a Venezuela? Não. Mas vai caminhar nessa direção. Isso aí você não tenha dúvida. Sim. Não tenha dúvida disso. A coisa virá de forma paulatina, será um processo, mas que a desgraça virá, não tenha dúvida. Sabe? A gente está vendo pertinho da gente. O que está virando a Colômbia? O que está virando o Chile? Verdade. O que está virando a Argentina com inflação de 100%, cara? Como é que vive? Como é que come? Eu vi uma entrevista de um venezuelano, o cara é um engenheiro na área de petroquímica. Engenheiro, o cara estava em Brasília, ele com os dentes tudo podres, Sim. ele vendendo doce para sobreviver, sabe? Saiu lá da miséria e dizendo que lá a carne lá, os caras estavam comendo cachorro. É brincadeira. E é engraçado é que os caras sabem que as pessoas gostam de ser enganadas. Então fazem um discurso bonito. Esse discurso do Lula, nós vamos voltar a comer picanha. Precisava trazer o Thiago aqui para imitar. Ele imita certinho. Vamos comer picanha e tomar cervejinha. Quando é que se comeu picanha e tomou cervejinha? Que história. O problema é que Sabe? Os menos favorecidos compram essa ideia, né? Pois é, mas é porque fala essa coisa. Só que eu fui ver, eu vi um vídeo, eu tenho aqui comigo, está aqui no celular, em que na Argentina foi feita a mesma promessa. Sim. Sabe? Aí puseram uma música de fundo, um ambiente bonito, e o cara, não, nós vamos voltar a comer churrasco, a tomar cervejinha, vamos voltar a ser feliz. Aí nesse mesmo vídeo está lá o povo agora quebrando a churrasqueira, porque vai comer o quê? Com inflação de 100%. Como é que faz? Sabe? Então hoje o país tem crédito, o país tem credibilidade, o país hoje é respeitado. Sim. E hoje está se cumprindo no Brasil uma profecia que tem sido liberada há muito tempo, de que o Brasil seria o celeiro do mundo. A cada 5 pratos de comida, 1 saiu do Brasil. Olha só. Do alimento do mundo. Do mundo. Sabe? Olha que coisa poderosa. Sim. Então, virá. Nós estamos passando dias tensos, mas guarda o que eu estou dizendo aqui hoje. Eu creio que a vitória virá. Jair Bolsonaro será eleito e mais. Tem promessas de um avivamento. Não é por causa da eleição dele, não. Sim. É porque tudo, a partir das decisões corretas, Deus vai derramando a sua graça. Sim. Tem promessas, agora no campo espiritual, estou dizendo agora no campo espiritual, tem promessas de um grande derramar de Deus sobre o Brasil. Não sei se você viu que ela fala do Hermínio, que você gosta muito, uma dessa semana, não é? Então, há promessas, várias promessas de um grande derramar do Espírito de Deus sobre o Brasil e um avivamento, a maior colheita de almas e a última colheita de almas no mundo acontecerá a partir do Brasil e será liberado para as nações da terra. Virá um grande mover, o último de colheita de almas para a volta do Messias. Sim, glória a Deus. E eu percebo com também... isso aqui nós fechamos, né? Fechamos. E só uma última pauta aqui rapidinho. Eu percebi que nesse tempo adverso, geralmente acontecia muito isso com o povo de Israel. O povo de Israel pecava por tantos anos e depois se arrependia, Deus ia lá, botava a mão. E faz a escolha errada, é responsável pelas Isso. escolhas que fez. E eu percebi que a nossa igreja brasileira dialogou mais, se uniu mais, os pastores se conversaram mais,
né? E isso é louvável dentro da igreja brasileira. E como eu falo igreja brasileira, eu não estou falando só cristão protestante, estou falando católico. Os católicos passaram a dialogar mais, passaram a entender mais. Então, porque assim, nosso estado é um estado laico, não é isso? Só que ele é um país católico. Então, ele é um país cristão. Ele é o mais cristão. É. Então, assim, a grande maioria crê sim em Deus, crê em Jesus, Isso. né? E você ir de contra isso é complicado. Então, a linguagem ficou melhor e isso é louvável. Que, independente de quem venha por aí... o medo da desgraça, né? O medo da dor, do que pode vir... é que está unindo o povo. Mas aí... Às vezes a dor tem esse poder. É igual um menino que está mal no hospital e o pai e mãe separado, brigado, aquela confusão toda na família, e o filho está mal, e está todo mundo junto na sala de espera, se curando, se apoiando, por causa da dor que estão vivendo. Mas que não seja algo só por um momento. Amém. Que nós possamos aprender com esse momento e, de fato, caminhar unidos, né? Que é o que importa. É uma linguagem só, uma linguagem única. E é isso, obrigado demais por esse bate-papo. Eu vou te trazer aqui em outro momento para a gente falar mais sobre o seu lado de pastorzão, falar do seu lado da sua parte lá, que eu sei que tem muita coisa do seminário para nos ensinar, para a gente trocar uma ideia, porque tem muita gente que precisa assim, de ter um bate-papo desse, sem entender, muitas vezes quebrar aquele bicho de sete cabeças que cria sobre muita gente que tem chamado pastoral e fica fugindo. Outros que não tem, acha que tem. Como descobrir isso? Vamos marcar um outro momento para o senhor vir aqui. Muito bem. Bem, eu quero fechar esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, dizendo para você que nos ouve, encha-se de esperança. Não há mal que dure para sempre. A dor não é para a vida toda, deserto não é para morar em deserto. Deus usa tudo isso para nos fortalecer. Me lembro que depois que nós começamos o ministério, tanta luta, tanta guerra, aquela guerra inicial que eu contei, um dia uma ovelha, até o Jeter, chegou para mim e falou assim: eu tenho medo do senhor não aguentar as porradas, e o senhor desistir e largar a gente na mão. Eu falei para ele assim: meu irmão, se tem uma coisa que não vai acontecer, é isso, porque eu fui forjado na luta. Eu cresci em meio à dificuldade. Sim. Sabe? Um dia a gente pode falar sobre isso. Sim. Essa questão de família, as lutas, as enfermidades do meu pai, os problemas financeiros. Meu pai quebrou 2 vezes, foi ao zero, levantou de novo. Só que isso tudo nos tornou fortes. Eu tenho 3 irmãs, todo mundo hoje bem-sucedido. Sabe? Turma, tudo assim, com famílias maravilhosas. Sim. Por quê? Por causa da luta. Sim. Então, luta não mata. Luta é para fortalecer. Sabe? Uau. Antigamente, e a gente depois vai amadurecendo, eu faço 57 em fevereiro próximo. Antigamente eu ficava muito preocupado com a opinião dos outros. Sim. Aí você vive em função do que os outros pensam. Hoje em dia, eu não estou mais preocupado com o que o outro pensa. Sim. Sabe? Eu estou preocupado em que eu seja aprovado em Deus. Isso. Sabe? E eu tenho aprendido, eu costumo dizer que o sítio que Deus nos deu, eu digo que deu por causa de mim. Não é meu, está documentado em nome da igreja, escriturado. Sim. E registrado. Mas que fique bem claro. Todo dia eu vou lá para orar, é raro um dia que eu não vou, eu digo assim: eu te louvo, porque o Senhor deu isso aqui por causa de mim. Porque, por natureza, eu sou muito agitado. Não é? Depois de velho, eu fui descobrir que eu tenho muita agitação. Tenho uma síndrome chamada TDAH. Sim. Não é? Déficit de atenção e de agitação. Tem uma outra palavra própria, eu esqueci. Eu tenho um bocado disso, eu tenho déficit de atenção. Qualquer coisa que me distrai. Então eu vou para lá. Vou orar. Lá não pega celular. Sim. Então eu estou livre dele. Sabe? Né? Lá eu estou livre da agitação, da correria. Lá eu paro para receber de Deus. Sim. E eu tenho visto Deus fazer coisas tão lindas. A Betel mesmo, nossa igreja, está vivendo um tempo novo. Deus está fazendo coisas lindas, restaurando o seu povo, a sorte, a esperança, o amor, a graça.
sabe? E com promessas de fazer coisas tão poderosas no nosso meio. E eu estou muito vivo no meio disso tudo. Glória a Deus. Sonhando com tudo isso. Glória a Deus. Sabe, eu tenho visto a fidelidade de Deus. E eu te digo, muitas já foram as lágrimas até hoje, muitas as dores. Mas eu sempre me coloco em Deus, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei da grandeza e da fidelidade de Deus. Eu tenho visto isso e eu digo, não desista, sabe? Peça ajuda, vá para a presença de Deus. Deus vai te levantar, Deus vai fazer coisas lindas na sua vida. Engasguei com água. Amém. Obrigado mais uma vez por o senhor ter vindo aqui. Tempo precioso e vamos marcar assim outro momento, tá? Bacana. Deus abençoe. Obrigado. Fica atento. Sucesso, que esse projeto cresça Amém. Muito, que você fique muito conhecido no país inteiro. Amém. Alcance e abençoe muita gente. Em nome de Jesus. Gente, obrigado. Valeu. Até a próxima. Um abraço.